Olá, meu nome é Cristine, sou nutricionista. Fui convidada para participar da websérie sobre maternidade, que vai chegar ao público, as nossas gestantes daqui de São Miguel. Essa iniciativa é muito valorosa e a temática que eu vou trabalhar, ela se faz muito importante nesse período da gestação e também da lactação, que é quando o bebezinho ele já nasceu e a mamãe está fazendo o aleitamento materno dessa criança. Então, é um assunto que muitas vezes permeia dúvidas, naqueles alimentos que podem ser consumidos e outros que não podem. É onde a gente encontra alguns mitos e verdades. Se faz importante esse momento de orientação justamente para desmistificar certos conceitos e fazer com que essa mamãe possa, sim, ter uma alimentação saudável, que vai favorecer o desenvolvimento de um bebê saudável também. É importante a gente frisar que o pré-natal ele é muito importante, aquele acompanhamento que é feito com o médico, a enfermeira e também com o nutricionista, porque o estado nutricional da mamãe ele vai influenciar diretamente o momento do parto. Aquela mamãe que entra na gravidez já com um baixo peso, uma mamãe que se encontra no estado nutricional de sobrepeso ou até mesmo obesidade, ela aumenta o risco de ter complicações como aborto, pré-eclâmpsia, o desenvolvimento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes gestacional e bem como aquela mamãezinha desnutrida, ela pode favorecer o nascimento de um bebezinho de baixo peso, que vai ter toda uma problemática ao nascer. Então, essa alimentação ela precisa favorecer esse parto, a nutrição do bebê. E assim, tem estudos já que comprovam que essa alimentação materna, ela influencia diretamente aquela criança que vai se tornar um dia um adulto e dependendo do que a mamãe comeu nesse período gestacional, vai influenciar também o surgimento de doenças crônicas nesse bebê, com destaque até para a obesidade. Bom, então a gente se vale das orientações que são fornecidas para nós profissionais da saúde. Do Ministério da Saúde, a gente tem os 10 passos para a alimentação correta do bebê. De forma geral, essas orientações elas vão primar para o resgate de uma alimentação mais natural. O Ministério da Saúde ele é muito enfático nessa questão de que a gente oriente as nossas gestantes, as lactantes, a população em geral, para que coma alimento de verdade. E o que é o alimento de verdade? O alimento de verdade é esse alimento de um ingrediente só, normalmente provindo da natureza. Então a gente vai ter carnes, ovos, leites, arroz, feijão, castanhas, alimentos que, como eu falei, tem um ingrediente só e no momento da preparação, na nossa comida de casa, a gente vai ter todo aquele cuidado de preparo. Enfim, existem alguns nutrientes que realmente merecem destaque no período gestacional, como é o caso do ferro. O ferro é um micronutriente, um mineral que inclusive é suplementado para a prevenção de anemia. A mamãe ela passa por esse processo de nutrição do bebê, então aumenta a necessidade de ferro para a questão do sangue do bebezinho que está em formação. E a gente vai encontrar esse ferro principalmente nas carnes vermelhas, nas vísceras, mas a carne de frango também fornece. A gente vai encontrar nos folhosos de coloração bem verde escura e também nas leguminosas, que é a família dos feijões. Até o feijãozinho branco, ele fornece uma ótima quantidade de ferro. E a gente orienta que para esse ferro ele ser mais biodisponível para a mamãe, para que a mamãe absorva esse ferro provindo desses alimentos que eu citei, principalmente da fonte vegetal, a gente orienta que essa mamãe consuma fontes de vitamina C junto da ingestão desses alimentos que fornecem ferro. Então aquele costume de pingar o limãozinho na comida para temperar, que é o que fica uma delícia, ele é extremamente valioso aí para que essa mamãe não desenvolva anemia nesse período gestacional. Outro nutriente importante é o cálcio, que a gente vai ter as fontes realmente principalmente nos alimentos lácteos, leite e derivados, mas a gente encontra boa quantidade também nos folhosos verdes escuros, em alguns peixes, e é um nutriente importantíssimo.
né, para a saúde do bebê que está em processo de formação dos seus ossinhos. Então a mamãe precisa ter essa atenção, e além de outras funções metabólicas que o cálcio tem no nosso organismo. Então uma deficiência de cálcio não vai favorecer ali um momento gestacional satisfatório. Essa mamãe ela pode estar, se já tiver com sobrepeso, ela pode optar pelo consumo dos lácteos na versão desnatada, né, que normalmente tira aquele excesso de gordura do alimento, então é interessante. Ou fazer a própria desnatação em casa, né? A gente recomenda muito que ferva o leite até 3 vezes e promover aquela retirada daquela nata que forma. É uma desnatação caseira que vai também estar ajudando. Bom, a gente orienta também o consumo do ácido fólico, principalmente no primeiro trimestre. Esse ácido fólico, a vitamina B9, ele vai fazer o fortalecimento do sistema nervoso da criança. E até aquela mamãezinha que já está se organizando para engravidar, é importantíssimo que ela pense nesse nutriente, né? Já tanto dos alimentos, né? Principalmente alimentos na sua versão integral, que é também uma recomendação do Ministério da Saúde, né? A farinha de trigo integral, nozes também vai fornecer, as próprias leguminosas, a gente vai ter também uma boa oferta nos folhosos. Então a mamãe ela enriquece a sua alimentação, talvez até o uso de algum suplemento, para que ela faça estoques, porque no momento da gestação, esses estoques eles vão fazer toda a diferença na concepção, né? Na hora que o bebezinho for formado e precisar dessa reserva para a formação do seu sistema nervoso, né? E o outro nutriente, a gente fala aí da vitamina C, dos cítricos, né? Como eu falei, que vão ajudar tanto na questão imunológica como na questão da absorção do ferro. E a gente tem destaque de outros nutrientes também que se fazem importante, como a vitamina D, zinco, magnésio. Todos esses nutrientes baseados numa alimentação natural, numa alimentação que contemple principalmente hortifrutis, vão ser encontrados nessas fontes alimentares, né, que eu citei. A gente faz algumas observações que são importantes nesse momento da gestação. A exclusão de determinados grupos de alimentos ela não é interessante, né? Então a mamãe ela precisa compreender que ela pode consumir todos os alimentos desde que ela faça um equilíbrio, desde que ela consuma determinados alimentos com responsabilidade. É o caso do açúcar, né? A gente não recomenda a exclusão totalmente, mas não é um alimento muito adequado por causa do seu índice glicêmico, né? Então a mamãe passa ali por toda uma mudança fisiológica para poder gestar. Então é um alimento de alto índice glicêmico que pode estar favorecendo o surgimento de uma diabetes gestacional. Então a gente orienta que essa mamãe tenha mais cuidado nesses alimentos muito salgados, né? Vamos evitar esses alimentos aí, principalmente os ultraprocessados que são riquíssimos, né, nesse sal para conservar o alimento, às vezes até realçar sabor. E no caso do açúcar, consuma pelo menos um açúcar mais saudável, como é o caso do açúcar mascavo, o próprio açúcar de coco, que vão fornecer até quantidades de fibra, que se faz muito importante na gestação, porque algumas mamães às vezes cursam com muita constipação, principalmente ali no finalzinho da gestação. E a gente não poderia deixar de falar também da ingesta hídrica, a ingestão de líquidos. E a gente fala líquidos, mas é água de verdade. Por quê? Porque a mamãe precisa dessa hidratação justamente porque o bebezinho está ali no líquido amniótico, então a gente precisa manter um volume de líquido amniótico adequado, e essa manutenção, a própria irrigação da placenta precisa ser com água. Não é recomendado que a mamãe faça uso de chás. Então quando a gente fala líquido, a gente está falando da água também. Nutricionista, pode ser suco? Pode, mas o suco ele pede açúcar, e como eu falei, o açúcar a gente vai usar com muito critério, né? Assim, não está proibida, mas assim, muito cuidado nessa adição, né, desse açúcar, e se for usar um açúcar de mais qualidade, como eu citei esses 2 exemplos. Adoçante, a gente vai ter algumas mamãezinhas que infelizmente já desenvolveram a diabetes gestacional, né? A gente meio que desafia ela a readaptar o sabor, o paladar, consumir todos os grupos alimentares. Ela não vai fazer exclusão de alimentos, né? Desde que faça algumas observações que eu vou concluir com essas observações. Mas sal, alimentação rica em sal, alimentação rica em açúcar, é realmente importante ela evitar, ter esses cuidados. E as observações que eu falei, elas fazem muito em relação aos alimentos na sua forma crua.
Então, se a mamãe está principalmente fora do seu domicílio, ela evite comer saladas, porque a gente não sabe como foi higienizado esse alimento. As próprias carnes, né, ela precisa ter um cuidado muito importante para não estar consumindo carnes semicruas, né, mal passadas, porque pode veicular micro-organismos, né, parasitas que vão trazer prejuízo para essa gestação para a mamãe, né? E por fim, a alimentação da lactante, que é quando o bebezinho já nasceu, permeia também muitas dúvidas, né, muitos mitos e verdades, principalmente em relação à cólica do bebê. E a gente orienta que essa mãe se alimente também adequadamente, contemplando todos os grupos alimentares, frutas, ovos, leites, o próprio feijão. Porém, se o bebezinho apresenta alguma cólica, essa mãe precisa, acima de tudo, observar se realmente é a causa do alimento, né? Se realmente é o alimento que está favorecendo o surgimento dessa cólicazinha no bebê, porque assim é muito perigoso a mãe quando ela começa a fazer exclusão de determinados grupos alimentares. Então a gente, na dúvida, procurar a unidade de saúde, né, com médico, enfermeiro, nutricionista, para que a gente possa promover orientações de forma até individualizada, né? Cada caso é um caso, cada bebezinho é um bebezinho, cada gestante é uma gestante. As orientações a gente traz de forma geral, mas é muito interessante quando a gente tem a oportunidade de individualizar para cada necessidade. E é isso. Continue com a gente nessa websérie tão importante para as gestantes aqui do nosso município de São Miguel. Até breve.